Boa noite, maravilhosas! Boa noite, mulheres! Estamos em mais uma roda de mulheres. Que delícia, né? Mais um encontro. Estamos juntas e nessa roda de mulheres nós sempre trazemos um assunto e uma especialista para estar trazendo para a gente um esclarecimento, trazendo para a gente algo sobre o tema da nossa semana. E que tema da nossa semana, né? Aonde a gente brincou um pouquinho aí com as histórias de contos de fadas, né? Quantas de nós não assistimos por diversas vezes as princesas, sonhamos em ser essas princesas, e quando a gente fala da história da Branca de Neve, quem aqui nos já sonhou em ser uma Branca de Neve, né? Que eu me lembro que muitas vezes, como eu colocava, né, um lençol assim, para fazer que era o manto, e brincava e tudo. Então, assim, todas nós sonhamos um dia, né, com princesas, com o príncipe encantado, com o castelo. E hoje nós fazemos isso nas nossas vidas. Nós temos os nossos castelos, que são os nossos propósitos, são as nossas metas que nós colocamos elas, né, fora, né, do papel, são os nossos empreendimentos, nossos trabalhos, nossa casa, nossa família. E quantos castelos nós estamos construindo, né, ao lado de príncipes, como filhos, como marido, né? E nós somos princesas do nosso próprio reinado. Hoje eu estava comentando, nós estamos aqui, né, com a Edila, que é a nossa convidada da noite, daqui a pouco eu vou te apresentar, mas nós estamos aqui com a Ana Paula, com a Lidiane. Quantas vezes, meninas, nós, né, sonhamos em ser princesas, mas eu quero falar que nós somos princesas, somos rainhas da nossa própria vida. A proposta nessa semana foi trazer o tema, né? E eu peguei esse trechozinho onde a rainha olha para o espelho e fala: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu, né? Só que eu coloquei, ao invés de mais bonita, eu coloquei espelho, espelho meu. Que mulher sou eu? Porque quando a proposta é fazer com que a gente se conheça, fazer com que a gente olhe para nós e tenha uma reflexão, tenha um autoconhecimento de quem nós somos e de quem nós estamos sendo. Porque quando a gente tem essa resposta de quem sou eu, que mulher eu estou sendo, não vai precisar a gente perguntar para o outro. Não vai precisar a gente depender da resposta do outro para ficar feliz. E esse espelho não vai ser a fala do outro, mas vai ser a nossa consciência nos respondendo que mulher eu sou. Então, assim, eu espero que essa proposta tenha alcançado as mulheres. Eu sei que depois muitas mulheres vão alcançar aqui essa roda de mulheres, vão estar assistindo o vídeo, mas o maior objetivo desse assunto nessa semana é que as mulheres podem sim olhar para um espelho e se perguntar que mulher sou eu, mas que esse espelho seja o próprio pensamento, seja o próprio eu, que cada uma de nós possamos se perguntar, mas para nós mesmos, que mulher eu sou? E não dependermos jamais da opinião do outro, porque quando nós perguntamos e dependemos da opinião do outro, aí é onde está o grande perigo. Porque essa dependência da opinião do outro nos faz perder a nossa identidade. E foi isso que aconteceu com a rainha. Quando o espelho deu a opinião dele, a rainha perdeu totalmente o equilíbrio da vida dela, ou melhor, do posicionamento dela como rainha. Mas que possamos compreender que nós somos rainha dos nossos mundos, do nosso mundo, do nosso castelo, de cada uma de nós, né?
Mas quem vai falar desse tema não sou eu, não. Quem vai falar do tema é a nossa convidada, e acabou de chegar aqui com a gente também, Cida Pacheco, que também sempre está aqui conosco, abrilhantando, né, Cida? Estávamos lá, né, Cida, naquele encontro maravilhoso. Cida, que lindeza, não foi? Fala um pouquinho aqui para a gente, Cida, como foi lá, Cida, aquele encontro? Oi, Kelly. Mais uma vez aí, nosso estúdio já chegou em casa correndo. Edila, tudo bem? Tudo bom? Lidiane, que está aí também. Foi muito gostoso, é muito aprendizado, sabe? Cada vez que a gente chega em um lugar desse, quem vai, sai mais rejuvenescido, porque tanta palavra, tantas pessoas que se aproxima da gente, que deixa tanta coisa boa com a gente, coisas que a gente nunca imaginava que a gente tinha, elas revelam ali, e eu vejo que é a boca de Deus falando, me respondendo coisas, perguntas que eu fiz lá atrás no passado. E é muito, muito aprendizado. É a gente olhar mesmo nesse espelho e nos ver de verdade, não ver o outro, olhar para a gente. Mas para isso a gente precisa não ter o olhar da rainha velha. É estar como a Cinderela mesmo, deixar o que tiver de acontecer e olhar para a gente, o que a gente pode dar, que fruto esse que a gente pode entregar, e entregar esse fruto, e não prestar atenção lá no outro. Foi muito bom, gostei demais, aprendi muito, e preparada para outra. E agora eu vou aprender com a Edila agora, que é ela que está no comando geral aí para me ensinar. Isso mesmo. E a Edila também, né, que também é psicanalista, líder também. Gente, ela faz mentoria para quem exerce liderança, porque liderar não é fácil. Não quer dizer que porque você é um líder que você não vai procurar mais conhecimento, e todo líder ele precisa continuar em constante aprendizado. Assim eu tenho em mente. E para nós que somos líderes, para os líderes que essa reunião encontrar, quero apresentar para vocês mentora de líderes, também psicanalista, e tem muitos outros trabalhos, tá, gente? O currículo dela é muito maior, mas esses são os dois pontos dos quais, assim, eu foco bastante. É também palestrante, tem um trabalho muito bonito, né, com diversos outros departamentos. Então, ela vai estar falando aqui para a gente um pouquinho sobre esse eu pessoal, esse espelho, espelho meu aí. Nosso tema da semana, Edila Thaís Souza. Seja bem-vinda, Edila, à nossa roda de mulheres. E a fala é sua, aproveita. Muito obrigada, é um prazer muito grande, pastora Kelly, obrigada por essa oportunidade. Cida, que bom dividir com você aqui um pouco também. Sei que você traz assim, várias questões da psicanálise, vai ser bom demais, né, a gente trocar ideia. E Lidiane, sejam bem-vindas, né? E quem está nos assistindo depois, quem vai nos assistir depois, seja bem-vindo. Gente, eu achei muito interessante, né? Porque, primeiro, que eu gosto de histórias. Segundo, esse mês, a gente pensar, né, em todo esse pensar na mulher foi muito bom. Mas foi muito interessante quando a pastora Kelly ela coloca a pergunta, e eu ainda fiquei pensando assim, se a rainha tivesse feito a pergunta que a pastora Kelly colocou, nada do que aconteceria. Olha que interessante. Porque, na verdade, a grande questão que a pastora Kelly perguntou foi, né? Que mulher sou eu? Então, qualquer coisa que o espelho respondesse para ela iria falar o quê? Bom, primeiro, ela não estava aqui comparando com ninguém. Você é isso, isso e isso. E segundo, ela teria de falar assim, sim, isso é meu, não. Peraí, eu acho que eu não sou tão assim, e se eu sou, eu preciso mudar? Será que eu preciso? Às vezes as pessoas falam assim,
você... Eu já sei, por exemplo, o meu tom de voz é diferente. Ele é um tom de voz mais grave. E lá atrás, na minha história, eu já fui soprano quando eu cantava no coral. Só que eu fui dando aula, gastando muita palestra e eu usei muito a voz, ela continua sendo a minha ferramenta de trabalho e eu não tive aqueles cuidados. E hoje eu sou uma contralto. Se eu for cantar, eu vou ser contralto, com certeza. Hoje eu já não canto tanto mais, só encanto de vez em quando. Mas essa é uma questão. Então, eu sei que, por exemplo, se falar assim, você está com a voz muito falando alto. Aí eu tenho que pensar, peraí, eu não estava brigando, mas realmente, naquele momento eu estava falando mais alto, que é uma tendência que eu tenho. Então, a gente precisa, inclusive, entender isso. Mas a rainha, ela fez uma pergunta diferente. Você já ouviu, você lembra da história da Branca de Neve? A rainha, a pergunta que ela faz é: espelho, espelho meu, quem é no reino mais bela do que eu? Olha que bobeira. Ela não perguntou quem que era ela quis comparar aos outros, ainda queria ser superior ao outro. E, gente, foi só porque... E ela podia até ter perguntado isso. E a gente, às vezes, pergunta e a gente ouve coisas que é o que eu falei, a gente tem que refletir. Isso é verdade ou não é verdade? Só que a rainha, ela não soube administrar a resposta. Esse é o grande problema. Ela queria ser superior a todo mundo. Não bastava ela saber quem que ela era, não bastava ela ser o que ela era. Ela tinha de ser superior a todo mundo. E a gente tem de entender que a gente tem de procurar ser o melhor meu, melhor de mim a cada dia. E eu sei que amanhã eu posso ser melhor do que eu sou hoje. Mas, se eu não for, eu tenho um outro... Aconteceu alguma coisa e eu não consegui, eu tenho um outro dia para tentar. A grande questão foi que a rainha falou o quê? Ela ouviu do espelho e ela não soube lidar com essa resposta. E, gente, é muito incrível, porque a rainha ali, ela, claro que isso tinha que acontecer para dar história, né? Mas ela destrói toda a paz que estava no reino. Por ter uma pessoa mais bonita do que ela não tinha deixado de ser rainha. Ninguém tinha questionado nada. Ninguém tinha falado que ela era feia. E aí ela destrói. Ela deixou que a resposta destruísse a sua paz interior. E destrói, começa a destruir a paz do reino. Primeiro, ela chama o caçador e dá a esse caçador uma tarefa muito difícil. Você vai levar a Branca de Neve e lá você amar. Gente, vamos falar, eu gosto de filme de ação. Em filme de ação, nós diríamos o seguinte: a rainha contratou um matador profissional. Só isso. E aí, o que aconteceu? A questão não era porque que a Branca de Neve, ele não conseguiu matar a Branca de Neve, não foi porque ela era bonita demais, não é porque ela era inocente. Ele viu que, poxa, a rainha está tirando a minha paz, está querendo tirar a paz dela, e tem um cachorro que tem a paz aqui também, tá, gente? Vamos ver cá. Vem, até cachorro às vezes tira a paz da gente. Mas voltando aqui, desculpa pelo desastre, vamos de novo. O que aconteceu? Era o que ela fez. O caçador mandou a Branca de Neve e fugir e voltou como se tivesse matado. E a rainha, não satisfeita, vai de novo para o espelho. E ela ouve a mesma resposta. E aí o que ela faz? Não, agora eu já não dou a tarefa para o outro. Eu vou tomar a minha providência. E ela sai da sua posição, ela sai da sua posição de rainha,
ela sai do seu reino, daquilo que ela deveria cuidar, se transforma numa velha, e aí que ela perdeu a beleza mesmo. Ela mesma se desembelezou, porque ela se coloca como muito feia para não ser reconhecida. E aí, entenda, não é que a velha era feia, a velha que ela fez era que era feia. Ela se transformou numa velha feia. E foi lá para matar a Branca de Neve. Tirou, deu a maçã e tira a paz, não só da Branca de Neve, porque a princípio ela tirou a vida dela também, mas ela tirou a paz dos anões. Olha como é que a coisa foi crescendo, gente. E aí eu fico imaginando o que estava acontecendo lá no reino dela. No mínimo, eles estavam perguntando assim, gente, cadê a rainha? Olha, tem alguma coisa que chegou a visita para a rainha. Ah, mas onde a rainha está? Ela deixou o lugar dela vazio. Então, claro que lá ela fez falta se ela tivesse. E ela tira a paz dos anões e precisou que, dentro da história, tivesse um príncipe encantado para salvar, para trazer a questão àquele reino. Mas vamos fazer agora, trazer isso para nós, para os nossos dias? Quanto que não saber quem eu sou, primeiro, faz falta. Eu preciso saber quem eu sou. Segundo, o quanto, muitas vezes, perguntar para o outro, deixar que o outro resolva quem eu sou, vai me trazer um peso. Mas, mais do que isso, quanto eu olho o meu valor comparado com o outro. Não posso, gente. Eu não posso fazer isso. E é muito importante que nos diferentes papéis que a gente ocupa, diferentes papéis, você já pensou, por exemplo, eu sou dona de casa só, mas como dona de casa, muitas vezes você é filha, você é esposa, você é mãe, você é irmã, você é tia. Quantos papéis aí? E como filha, quando você está no papel de filha, você não age do mesmo jeito que você age quando você está no papel de mãe. Quando você está no papel de esposa, tem que ser diferente do papel de mãe. Não, a gente precisa de entender essas questões. Da mesma forma que se eu tenho outros papéis, eu tenho um papel como vizinha, eu tenho um papel de alguém que contribui na sociedade, independente do que eu faço. Mas eu, Edila, por exemplo, eu tenho vários papéis profissionais. Eu já fui funcionária pública, eu já fui gestora. Hoje, eu sou empreendedora. E o meu papel de gestora, mesmo que eu faça hoje, eu formo gestores, eu formo os líderes, igual eu formava lá naquela época, é diferente. Hoje, além de fazer o meu trabalho, eu tenho de ver a minha empresa como eu sou empreendedora também. Você sabe, isso é algo muito interessante. E eu vou aproveitar aqui, porque eu sei que muitas de nós aqui são empreendedoras como eu. E se você trabalha dentro de alguma empresa, eu vou falar que você também é empreendedora da sua carreira. É você que cuida da sua carreira. Você não pode deixar que a empresa cuide dela. Mas é muito interessante você também se ver nesse lugar. Vamos pegar a pastora Cida, Cida é pastora também, né? Ou é só a Marlene? Isso mesmo, então tá certo. A pastora Cida e eu, nós duas somos psicanalistas. Enquanto nós estamos atendendo, eu estou ali no meu papel de psicanalista, mas eu tenho um papel de gestora dessa minha empresa, desse meu consultório. Se eu não tenho, para eu ter uma secretária, eu preciso de saber o que eu preciso naquele consultório para eu ensinar para a minha secretária.
Hoje, por exemplo, eu, Edla, atendo todo mundo online. Então, secretária eu não tenho mais, mas eu tenho ainda. E esse papel, então, olha, eu tenho um momento do papel de psicanalista e eu tenho um momento que eu vou ser essa gestora organizadora. E eu não posso esquecer disso. E eu não posso confundir também, não. Porque na hora que eu estou lá dentro do consultório, né, que eu estou aqui sozinho com a pessoa, eu tenho de desligar esse celular. E sabe por que eu estou te lembrando isso? Porque muitas vezes a gente está em lugares fazendo o trabalho nosso e a gente não desliga o celular. Muitas vezes é o meu horário de eu estar com meu filho. Eu estou conversando com ele. Às vezes é o momento de eu estar com meu esposo. Eu estou conversando com ele. O que eu faço? Ah, não, peraí. Não, isso também está dentro do seu papel e isso também está dentro da sua gestão. E sabe por que isso é importante? Porque você só vai fazer o seu papel melhor quando você souber ter isso muito identificado na sua cabeça. E tem outra. A gente só cresce quando a gente define os papéis da gente. No conto de fadas, é muito bonito a questão de que o príncipe sempre vem salvar. Mas existe algo que a gente tem de aprender. Eu não posso deixar minha vida na dependência do outro. Quantas vezes eu estou, às vezes, né, muito apertada, não comprei, estou sem dinheiro, estou precisando de alguma coisa, e ao invés de procurar como resolver, eu falo assim, estou esperando um milagre de Deus. Gente, Deus faz milagres, sim, mas eu preciso sair, né? Lembra quando Jesus, passando ali ao lado do tanque de Betesda, que ele viu, né, o cego, é o tanque de Betesda mesmo, que ele viu o cego, que ele fala assim, aquela da água do redemoinho, né? Eu não estou tocando os nomes dos tanques, não, então tá certo. O que ele fala? Olha como é que é interessante, gente, porque isso aí é se colocar o coisa no outro. Quando Jesus pergunta para ele, né? Você está aqui há quanto tempo? E por que você ainda não curou? O que ele fala? Porque na hora que a água mexe, né? Que vem a onda, ninguém tem para me levar. Ninguém. E Jesus fala para ele o quê? Levanta, vai lá, pega aí e vamos embora. Naquele momento ele foi curado. Então, estou lembrando para você que o milagre quem fez foi Jesus. Mas precisou da pessoa ter atitude. Quantas vezes, dentro dos papéis que eu exerço, eu também não esqueço disso. Eu fico nessa de vítima. E eu preciso saber quem eu sou. Mas existe uma terceira questão que você precisa saber. Eu sou essa pessoa hoje, eu estou aqui. Aonde é que eu quero chegar? Que pessoa que eu quero ser? Porque também não dá para ter síndrome de Gabriela, não, gente. Você sabe, lembra da música da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, e como eu não tenho a voz da Gal Costa, não dá para cantar o resto. Então, não dá para ser isso, não. Eu preciso me renovar. Eu preciso saber o seguinte, como é que eu posso melhorar? E aí é muito importante eu saber o seguinte, existem coisas, e mulher precisa muito de saber disso. Nós não vamos ser boas em tudo. Então, há uma pergunta que é, o que eu sou boa? E aí eu vou dar foco para isso. O que eu posso melhorar? Já vou passar a palavra, tá, pastora? Em que eu não sou? É rápido. É rápido. É só para aproveitar uma fala que você falou
e que a gente vê muito nos dias de hoje, por isso que eu achei importante grifar bem, é justamente esse, eu nasci assim, eu vou continuar assim, né, Cida? Essa é uma fala que eu mesma já falei muito isso, e a gente acha que essa fala é uma fala de poder, é uma fala de poder, é uma fala de, eu não posso perder as minhas origens, eu tenho que me manter como eu sou. Mas quando esse eu sou me prejudica e me distancia do meu propósito, tem alguma coisa errada. E essa conscientização de que eu tenho que parar, me analisar, e se for preciso, sim, me reconstruir, porque se eu nasci e tem algo torto e eu posso consertar, por que não consertar? Porque você vai viver com aquilo torto o tempo todo. Então, assim, esse pensamento, eu ouço muito, sabe, Edla? Ouço muito. Eu não sei se você ouve, mas eu acho que você deve ouvir, Cida também no consultório, mas é uma palavra que eu ouço, é uma palavra que ela precisa muito ser diluída e reformulada, né? Porque realmente, assim, tem impedido muito as pessoas realmente de alcançar aquilo que elas querem para a vida delas. Porque, às vezes, a nossa vida está muito distante. O nosso eu está... Travadinha, gente. O Cida, eu vi isso que você levantou a mão, tá? E aí, depois... Não sei se você fala enquanto a pastora não volta. Não, voltou. Voltou. Deu uma travadinha. Você falou de um tema bom, Edla. Todo mundo quer falar, né? Então, foi ótimo. Mas deu uma travadinha no seu final aí. Você estava falando, né? De como que a gente precisa de mudar, de abrir mão de certas coisas. Isso. Esse tema é um tema bom. Então, tá travando direto o celular aqui, né? Deixa eu ver aqui o que é. Deixa eu ver se eu consigo. Enquanto você olha, então, eu vou passar para a Cida aqui, que aí você resolve. Isso, muito bem. Ô, Edila, isso também tem a ver, essa questão aí, eu nasci assim, eu vou morrer assim, isso está dentro da criança ferida, porque essa criança, ele se tornou adulto, mas ele não quer mudar, e ele pirraça, isso é uma mania da pirraça da criança. Eu sou assim, eu não vou mudar, porque se eu continuar assim, eu vou estar vingando daquela pessoa que eu, no momento, não lembro quem é. Mas ela me ensinou a ser assim. E eu vou ser assim para provar para ela que eu, mesmo não estando satisfeita, eu vou estar fazendo uma pirraça para essa pessoa. Então, isso é a pirraça da criança ferida. Ela vai pirraçar e ela não vai sair dessa posição e vai dizer, eu não saio, eu fico aqui até morrer para fazer pirraça para minha mãe ou para meu pai que me fez raiva. Mas ela não sabe que é isso. Ou daquela pessoa lá de trás que me magoou, seja um irmão, seja quem for. Então, se eu falo, se lá atrás foi me dito, não come esse pão hoje, que esse pão aí está estragado, eu não vou comer pão para sempre, porque eu vou estar vingando dessa pessoa que eu queria o pão e ele não quis me dar, entende? É uma pirraça inconsciente que essa pessoa faz, e ele passa toda a vida sofrendo, porque ele não sai daquela posição do reprimido, como diz Freud, e ele nem vai para a pulsão de vida, da realização. Ele e aí passa eu acho que, pegando o seu sofrimento. gancho aí, a gente volta, você falou uma frase aí muito interessante que dá para a gente voltar, porque você falou assim, olha, é essa criança que não quer sair do adulto. Aí a gente volta para a pergunta, quem sou eu? Que papel eu exerço? Nesse papel, hoje eu sou adulto, e eu vou ter de me assumir como adulto. Eu preciso ter essa diferença. Cada vez mais, mesmo que eu perceba o seguinte, é mais cômodo fazer pirraça como a criança faz,
Agora eu lembro um pouquinho, gente, quando você vê uma criança fazendo pirraça, se você deixa a criança lá pirraçando, o que ela faz? Tem um momento que ela começa a olhar, não tem ninguém me olhando, não, então eu vou dar um jeito de sair daqui. Então, na verdade, quando você está fazendo essa pirraça, muitas vezes ela está querendo que as pessoas te olhem, mas elas te vejam não como você é, ou como você deveria ser essa adulta. Então, vamos pensar aqui. Quais são os meus pontos fortes? A pastora Kelly falou uma coisa muito interessante também. Quais são os meus pontos fracos? Porque quando eu falo que eu preciso mudar, eu tenho que saber o seguinte, existem alguns pontos que eu preciso de mudar. Existem alguns pontos que eu estou agindo errado. Até vamos pegar aquela frase que às vezes as pessoas falam assim, eu sou franca assim mesmo. Não, muitas vezes eu não sou franca. Às vezes eu sou grossa. Mal educada, às vezes eu sou mal indelicada, ensinada. Né? Então, eu posso falar a verdade sem ser grossa. Essa é uma questão. Eu não sei. Então, eu preciso aprender. Essas coisas são aprendidas. E aí eu preciso de olhar quem eu quero ser na verdade. Qual que é a pessoa? Como é que é o meu eu melhorar? Eu não quero ser a pastora Kelly. Eu não quero ser a pastora Cida, por mais que eu admire as duas. Eu tenho que saber o seguinte, quem vai ser essa Edila melhorada a cada dia? E para isso, para eu aprender a ser essa Edila melhorada, esse 1% a mais todo dia, o que a gente já falou lá no grupo como performance, eu preciso trabalhar 3 coisas na minha mente. Primeiro, eu preciso ter uma mente progressiva. Edila, o que é mente progressiva? Progresso naquela ideia de melhora? Eu preciso de aprender, gente. Aliás, a frase, né? Hoje a gente precisa aprender. Muitas vezes a gente vai desaprender algumas coisas e reaprender de uma forma diferente. Você, se for mais ou menos assim, um pouquinho quase igual, tiver uns 40, 50 anos, você lá atrás aprendeu uma coisa que foi ligar de orelhão. Lembra daquela época? Você pegava uma ficha, ou você pegava um cartãozinho, colocava lá e descamba. Se você hoje não aprendeu até hoje ligar do celular, e estiver na rua e falar o seguinte, eu vou ligar do orelhão. Hoje não dá mais, gente. Então, você aprendeu, agora você tem de desaprender e aprender. Reaprender é uma outra coisa. Isso é uma mente progressiva. Eu preciso de estar aberta que muitas coisas eu vou precisar de aprender. Não só em função de tecnologia, mas em função de tudo que está acontecendo na vida. Então, da sua vida, se vai melhorar, eu preciso aprender. Outra coisa é ter uma mente vencedora. E sabe o que é ter uma mente vencedora? Você já viu algum esporte que a pessoa só ganha? Eu nunca vi, gente. Nunca vi um esporte que ela só ganha. Ela ganha, se depender se for jogo, ela empata e ela perde. Você já viu um esporte que todo atleta sai de lá lindo, maravilhoso, sem machucar nada? Ele sai suado, gente. Ele sai suado, ele levou canelada, não importa quanto que ele seja bom. Ele machuca, ele tem dificuldades. Eu vou virar de novo, tem gente aqui que já sabe, eu sou atleticana e gosto de esporte. É todo dia, o Hulk, por melhor que ele seja, é todo jogo que ele faz gol? Não, gente. Tem um dia que ele não faz. E já pensou se ele virasse e falasse assim, não fiz gol, não sou mesmo bom como antigamente. Não, gente, tá difícil sim, não foi fácil não, vamos para cima. Eu sei que uma pessoa que tem essa mente, né, vencedora, ela sabe que ela vai passar por dificuldades. Tem coisas que vão doer, tem coisas que
algumas coisas vão precisar da gente diminuir o nosso ritmo, que às vezes a gente machuca, não dá para correr tanto igual dá, mas eu preciso depois pegar a velocidade. Se eu parar na primeira e ficar chorando, eu nunca vou chegar lá. E o terceiro, uma mente campeã precisa de ser uma mente de campeão. Sabe o que um campeão tem? Um campeão, primeiro, ele tem essa esperança do que eu falei ali. Hoje eu não fui tão bem, eu machuquei, mas amanhã eu posso melhorar. Ele tem uma mente otimista. Hoje não foi o que eu esperava, aconteceram as dificuldades, sim, mas eu vou procurar perceber como eu posso melhorar. E, por último, ele tem uma mente... fechou. E, por último, ele tem uma mente resiliente. O que é uma mente resiliente? Na hora que a gente passa uns apertos, e todo mundo aqui já passou, gente. Ou então só, vocês nunca passaram, só eu passei aqui na minha casa. Será? Pois é. Vou contar para vocês uma coisa pequenininha que eu me lembro muito bem. Minha filha ela não tinha 1 ano ainda, quando nós levamos a minha filha no pediatra, e o pediatra falou assim, a sua filha tem um sopro no coração. Isso, muitas vezes, em criança é normal, que à medida que ela cresce, vai passar, vai desenvolver direitinho, vai diminuir o sopro, porque os órgãos vão desenvolver direitinho. Mas eu vou te mandar para um especialista. Gente, eu me lembro que aqui em Belo Horizonte, naquela época, há 30 anos atrás, tinha um especialista nessa área para criança. Eu demorei quase 1 mês para conseguir marcar o exame com ele, para depois ver o que tinha de fazer. Eu tinha uma mãe muito mais velha, então eu não podia contar para ela. Eu sabia que, sim, se a minha mãe soubesse, ela ia passar mal o resto do mês. Não podia contar para minhas irmãs, que as minhas irmãs eram ótimas, elas me ouviam e iam lá e contavam para a mamãe. Você tem essas irmãs parecidas assim? Porque eu tenho. O que foi? Eu passei 1 mês com esse segredo, eu e Deus. Quer dizer, o pai da Marcela também sabia, mas ele é aquele negócio, né? Ah, não, está tudo certo. E foi 1 mês de oração. Para depois, graças a Deus, ter a resposta de que era uma coisa mais simples. A única coisa que ela precisou é ir para a natação para desenvolver tudo. Hoje, minha filha continua saudável e feliz, graças a Deus. Mas eu sei o que é passar dor. Essa foi uma história, tem várias. E eu tenho certeza que você também. Então, é aquela hora, você vai lá embaixo. Você fala assim, eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou terminar a minha palavra falando de algo, de um versículo bíblico que eu acho maravilhoso. E que muitas vezes a gente não dá valor para ele. Quando o povo de Israel foi tirado da terra dele e levado para o cativeiro da Babilônia, Deus falou para eles o seguinte: põe marcos, finca fendas, finca os marcos, né? Paus aí nessas forças. Hoje, finca paus aí nessa estrada. E ele fala o seguinte: que por esse caminho que vocês vão hoje, vocês vão voltar. Deus estava falando para eles o seguinte: vocês vão, sim, cativeiro. Vocês vão, sim, passar dores. Mas eu vou trazer os seus um dia de volta. Coisa que eu mais gosto de olhar para o passado, eu tenho na minha vida marcos. Porque no dia, e esse fato que eu te contei, é um marco.
Porque no dia da aflição, eu olho lá para trás, eu olho para os marcos e eu falo assim, primeiro, mais do que saber que a Edila vai dar conta de mais um desafio, eu sei no Deus que eu tenho crido. E Ele vai me ajudar a passar nisso. Quando você olhar para o seu passado, não olhe para ele lembrando das tristezas, coitadinho de mim, coitadinho de mim. Quando você olhar para o espelho, não pergunte para ele quem é mais bonito. Olha para o espelho, e aí eu vou te falar. Olhe para o espelho e olhe para a Bíblia. Fala assim, quem Deus fala que eu sou. Se você não sabe em quem você é, olhe para ele, olhe lá para o espelho e fala, para a Bíblia e fala. Você passa dela o seu primeiro espelho. Quem ele fala que eu sou? Pois é, essa mulher forte, que de peso, amada. Tem uma coisa que ele fala que eu sou a menina dos olhos. Lembra que ele vai te dar força. E menina dos olhos a gente cuida muito bem. E ele vai te fazer, essa mulher pode impactar por onde você passa. Não perde isso, não. Não esqueça de quem você é. Lembre-se, principalmente, de quem você é em Deus. Pastora, eu não sei, primeira vez que eu participo, não sei se eu falei de mais, de menos, mas agora... Está fechado. Isso. Não, foi ótimo. Nossa, que tema. Eu estou aqui falando assim, meu Deus, como é gostoso ouvir psicanalista. A Cida já sabe disso, gente, é gostoso demais ouvir vocês, porque realmente vocês falam da gente, né? E essa análise, assim, e esse reflexo meu, né? Esse reflexo meu é muito bom. E o que você trouxe para a gente hoje sobre esse espelho, se olhar no espelho e ver o próprio reflexo, faz muito sentido. Não tem sentido você querer ver outra pessoa no espelho. E esse foi o maior erro mesmo, tanto da rainha como de qualquer outra pessoa que repita a mesma coisa. É olhar no espelho mesmo, encarar mesmo, tá de cabelo assanhado, tá gorda, tá sem dente. Gente, olha aqui, ó, eu perdi minha prótese. E às vezes eu sorrio assim, eu fico assim, ai meu Deus, mas eu tenho que encarar. Eu vou deixar de sorrir por causa disso? Não posso deixar, né? Vai chegar a hora que eu vou arrumar, mas enquanto eu não arrumo, eu vou ficar quanto tempo sem sorrir? Tem que sorrir, tem que encarar. E o que acontece? Eu acho interessante que tem pessoas que nem percebem. Às vezes, somos nós que estamos vendo algo que nem é perceptível, as pessoas nem se importam. Então, está na hora da gente começar a encarar os medos, começar a encarar aquilo que por muitas vezes foi dito que não. E só para eu terminar minha fala, que eu quero ouvir também se algumas meninas têm alguma coisa para falar, que a gente ainda tem 15 minutos, não, 12 minutos. Você falou aí sobre sua filha, né, que nasceu, que teve esse sopro no coração, e eu entendo perfeitamente a gravidade que é isso, porque a minha filha morreu, né? Eu tive uma filha que ela também nasceu com sopro no coração, e o médico falou a mesma coisa, olha, vai fazer um exame, e esse exame vai determinar se é o caso de tomar medicação ou um caso de fazer uma cirurgia, porque o sopro ele pode fechar ou pode ter uma parada cardíaca. E a minha filha teve uma parada cardíaca e faleceu. Só que para que hoje eu tivesse aqui conversando com vocês, para que essa história não me causasse mais dor, para que eu hoje olhasse e ver, hoje eu vejo meus 2 filhos, né? Teve um esforço meu, E é como você falou, eu tive que me ressignificar, eu tive que olhar e refazer o caminho, porque do jeito que eu fiz, deu errado. E aí, a minha vida ia acabar lá?
Não, eu tive que refazer novamente. E interessante, eu vou contar isso aqui, porque isso é bem interessante, que quando eu fui ter o Mateus, depois de 5 filhos que eu perdi, e a minha última filha foi essa que morreu com sopro no coração, aí veio o Mateus. E quando o Mateus nasce, o Mateus fica internado com vários problemas, e um dos problemas qual era? Sopro no coração também. Interessante que nessa hora que o médico olhou para mim e falou, olha, seu filho tem sopro no coração, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo mais. Você está vendo aquela criança ali? Tinha 5 crianças na UTI, e o médico falou assim, está vendo aquela criança ali? Aquela criança é o caso mais grave que a gente tinha na UTI. A mãe foi fazer xixi, a criança caiu e meteu a cabeça, bateu com a cabeça no vaso sanitário. Então, essa criança era uma criança paraplégica. O Mateus é algo mais perigoso do que aquela criança. Por quê? Porque aquela criança, ela está paraplégica, mas a gente sabe que ela vai viver. Agora, o seu filho, a gente não sabe até quando ele vai viver, porque ele nasceu com uma bactéria generalizada no sangue. Então, assim, eu na hora, depois de 5 filhos, tive uma filha que morreu, tive no braço, amamentei e morreu. Eu falei assim para Deus, Deus, por que você me deu se você ia tomar? Então, leve logo. Mas eu achei interessante que eu tive do meu lado uma amiga. Então, assim, olha a importância de nós estarmos do lado uma das outras. Eu tive do meu lado uma amiga, e essa minha amiga olhou para mim quando eu falei isso. Eu falei assim: eu não vou orar mais, eu desisto. E ela falou assim: olha, Kelly, você pode até desistir, mas eu não desisto. Pode deixar que eu vou orar por você. E assim, o que eu vejo com isso? Que não é necessário a gente ser forte o tempo todo. Vai ter momentos que a gente não vai conseguir, vai ter momentos que a gente não vai dar conta, vai ter momentos que a gente não vai conseguir, vai ter momentos que a gente vai acordar feia mesmo. Gente, tem dia que a gente tá feia, com cabelo desarrumado, tem momentos que a gente tá gorda mesmo, e a gente tem que ter essa real, sabe? Só que o que acontece é nesses momentos que a gente tem que gritar o socorro, porque vai ter alguém que tem a nossa solução. Quando a gente cansar, vai ter alguém que vai dizer assim, ó, você está cansada? Mas eu não estou cansada, não. Eu vou te levantar. Aí vai ter alguém que vai arrumar o nosso cabelo, vai ter alguém que vai fazer uma maquiagem, vai ter alguém que vai nos dar umas dicas para que a gente emagreça. E eu tive alguém que me sustentou na oração. E quando o Mateus nasceu, nós duas choramos juntas. E ela não sabe que aquele choro foi mais por eu ter uma amiga do que por eu ter o meu filho, porque eu devia a ela. Então, assim, sempre num encontro como esse que a gente tem, eu sempre aprendo muito. Né? E, assim, para mim, assim, hoje foi surreal do começo ao fim. Cida, tem mais algumas palavras para acrescentar? Carmen, quer falar Kelly, alguma coisa? Oi. dentro dessa sua fala aí, você fala da importância dessa amizade, tanto faz para homem quanto para mulher, ter um amigo, uma pessoa que estende a mão. É mais interessante dizer que todos nós temos que ter pessoas do nosso lado, separadas. E essas pessoas, elas têm que ser pessoas recicladas todos os dias, para que na hora certa elas possam ser usadas para beneficiar esse outro. Porque ninguém nasce pronto, nem sabe tudo. Todos os dias nós modificamos coisas em nossa vida e atualizamos como um humano celular. Coisas, ideias, pensamentos, aprendizado, informações que nos chegam e que tenhamos do nosso lado pessoas, sempre pessoas certas, não precisa ser muitas, mas uma pessoa, 2 pessoas que esteja realmente reciclado para levar a resposta, a pulsão de vida para esse outro e não a pulsão de morte. Porque quando você está com alguém, como você experimentou aí, eu já experimentei, eu creio que todos aqui já experimentou, esse momento,
a gente consegue valorizar esse outro. E esse outro é na terra. Não é só na nossa vida, é na terra. Que semente é essa que foi plantada aqui e que está gerando frutos e ela mesma não sabe dos benefícios que esse fruto traz. E é interessante a gente ter esse outro reciclado do nosso lado. Isso é muito interessante. E tem gente que fala que não quer ninguém por perto. Não, E saber isso é dividir verdade. as falas. Saber dividir as falas na hora certa. Não é ficar contando a vida o tempo inteiro, mas na hora certa, falar o que foi que realmente te doeu. Tem coisas que não precisam ser contadas, mas tem coisas que precisam ser dividido para ser dividido ali o peso daquela cruz. Que nem Jesus levou a cruz até o final sozinho. Ele nos deu E que exemplo, esse né? recado ali para a Não, gente poder maravilhoso, Cida. dividir com uma pessoa, não precisa ser com